Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado também porque o Senhor tem permitido a gente estar estudando a Tua Palavra, o Evangelho de Marcos, que possamos, ó Pai, nessa reflexão, olhar para a Tua Palavra e enxergar o Senhor, enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, nos desafiar, ó Pai, a colocar o Senhor em primeiro lugar, coisas, ó Pai, que são tão simples, mas tão desafiadoras para pecadores como nós, Pai. Queremos te pedir que o Senhor se manifeste nas nossas vidas e que possamos beber da água, Pai, da qual nunca mais teremos sede. Que o Senhor abençoe a vida desses irmãos também e que possamos, enfim, colocar nossas vidas nas tuas mãos, Pai. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, pessoal. Então, na aula passada, nós havíamos comentado a respeito da vida de Marcos, né? E o livro de Marcos, ele é um livro muito dinâmico. Ele, o tempo todo, ele coloca para nós algumas situações e cenas, e ele muda de cena muito rapidamente, né? Só para a gente poder recapitular, nós falamos aqui, né? Em poucos versículos, nós falamos do aparecimento de João. Nós falamos a respeito da mensagem de João, falamos a respeito do batismo de Jesus, a gente parou nesse ponto, e nos próximos dois versículos, né, versículos 12 e 13, nós vamos falar da tentação, que nos outros evangelhos são tratados com muito mais detalhes, mas aqui ele trata com 2 versículos, e depois o início do ministério de Jesus. Então, o que nós precisamos lembrar? Que esse evangelho ele foi escrito para os romanos, para os crentes que viviam em Roma. E Roma, por cultura, por uma série de questões voltadas ao contexto em que eles viviam, era necessário, Deus inspirou Marcos a escrever esse evangelho, mostrando todo o poder de Jesus Cristo. Então, nós vamos perceber que a dinâmica da vida de Jesus vai ser sempre voltada para isso, mostrando o Jesus que é 100% Deus e é 100% homem. E o livro ele caminha numa dinâmica em que até a metade nós vamos falar muito de quem Cristo é, do seu poder, daquilo que ele fez, e na outra metade, nos outros 9 capítulos, a gente vai falar a respeito do encaminhamento dele para a cruz. Então, só para a gente poder voltar ao tema que nós estávamos na aula passada, eu vou projetar para vocês aqui o que a gente estava falando. Então, só lembrando, né, que essa figura, ela é a figura que eu escolhi para que a gente pudesse ilustrar a nossa aula, porque aqui ela mostra as 2 faces de Jesus que a gente vai ter oportunidade de ver nesse evangelho. Uma, o Jesus Cordeiro, naquilo que ele se entrega na cruz a favor de nós, os pecadores, mas ele também é o leão, é o rei dos reis, né? Então, são as 2 faces de Jesus e que nós vamos poder estudar nesse evangelho. Bom, se vocês lembram, a última cena que nós vimos na última aula foi a questão do batismo, onde apareceu o Espírito Santo descendo sobre Jesus, e aonde Deus Pai dizia: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O que é interessante nós percebermos nessa cena, né? Primeiro, que o Pai, nesse momento, está glorificando o Filho, né? Em outros momentos, nós vamos ver o Filho glorificando o Pai. E nós vamos ver também a glorificação do Espírito Santo. O que mostra que existe uma dinâmica entre as 3 pessoas da Trindade de glorificação mútua, de movimento mútuo. E essa movimentação permite que a gente perceba que não existe uma centralidade em uma das pessoas da Trindade, mas as 3 pessoas são Deus, as 3 pessoas possuem os mesmos atributos e as 3 pessoas se glorificam mutuamente. Isso para nós tem um impacto porque nós vamos perceber ao longo da mensagem que o homem, ele sempre teve sede de glória. Se nós voltarmos lá para Gênesis, nós vamos perceber que
aquilo que Satanás, na forma de serpente, tentou Eva, foi em ser igual a Deus. Né? Então, essa sede por glória sempre acompanha a... Só um minutinho que eu preciso dar autorização. Essa sede de glória sempre vai acompanhar Isso daqui é dureza. Ok. Vocês estão vendo a tela de apresentação, não? Não. Não? Vocês estão vendo a tela que estamos todos nós? Tá, então eu vou voltar a apresentar aqui. Ok? Então, essa sede por glória, que a gente vê em vários trechos da Bíblia, ela acompanha os homens desde o início. E se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês em Gênesis 3, versículo 4, tem o texto que mostra a respeito disso que eu estou falando para vocês. Então, Gênesis 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Só frisar aqui. Então, a gente percebe que existe, da parte de Deus, na parte de Satanás, me desculpa, uma argumentação que é feita em cima da glória que o homem tem sede. Vocês estão vendo a apresentação, não? Sim. Sim, ok. Outro trecho que a gente vê que isso está muito presente na nossa vida está em 1 Coríntios 3, 21. E nesse aspecto, eu gostaria de pedir que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá, porque tem alguns detalhes que eu acho que vale a pena a gente investir um tempo para falar a respeito disso. Lá, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21. 3, 21. O trecho diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Desculpa. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu, tampouco, julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, olha que interessante a visão que Paulo traz nesse trecho para nós a respeito do julgamento. Porque quando a gente fala a respeito de glória, de uma certa maneira, nós estamos falando a respeito de julgamento. Ou seja, diante daquilo que nós fazemos, diante daquilo que nós participamos, existe uma expectativa de que a gente consiga ser glorificado naquilo que nós fazemos. Nesse trecho, Paulo coloca para nós que o que importa é ser julgado por Deus. E é muito interessante essa visão dele por um aspecto. Muitas vezes a gente vai exercitar o nosso próprio julgamento, né?
Então, poxa, como é que eu estou em relação a Deus? Como é que eu estou em relação à palavra de Deus? E a gente exercita muitas vezes o nosso próprio julgamento. Quando, na verdade, Paulo está falando, olha, isso pouco importa. Ser julgado por homens, ser julgado por tribunal humano, ser julgado por mim mesmo, isso pouco importa. O que importa é ser julgado por Deus. Como isso muda a perspectiva, por exemplo, da própria Eva, que em um determinado momento ela foi tentada para ser igual a Deus, quando na verdade o que importava, o que tinha de fato valor, era ser aprovada por Deus e não ser igual a Deus. Né? E nós temos inúmeros exemplos na Bíblia que falam a respeito disso, mas um grande desafio que Deus coloca para nós e relata no livro de Jó é o próprio Jó. Porque se o que importa é ser julgado por Deus, qual foi o julgamento que Jó recebeu do próprio Deus? Se nós pudermos abrir a Bíblia em Jó 1,18, é muito interessante esse trecho que fala a respeito da história de Jó. Se você puder abrir sua Bíblia lá, vale a pena. Então, Jó, logo no primeiro capítulo, né? Jó 1,8. Olha só o julgamento. Então, eu queria só trazer esse raciocínio, né? Se o que importa é ser julgado por Deus, olha o julgamento que o Senhor trouxe a respeito de Jó. E é interessante porque algumas pessoas começam a querer achar problema em Jó, né? Então, vai ler a história de Jó, os amigos de Jó muitas vezes querem julgar. Olha, você deve ter cometido algum pecado, porque não é possível, tudo isso está acontecendo com você. Mas olha qual é o julgamento de Deus em relação a Jó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que perspectiva, né? Que sonho, né? Que objetivo a ser buscado, ser julgado por Deus dessa maneira. E isso é o que importa. Ser julgado por homens, ser julgado por tribunais humanos, isso de fato não tem valor. Mas, de qualquer forma, após o pecado, nós temos que lidar com isso, né? E a grande pergunta é quem está no centro. Alguns cristãos levam a vida centrados em si mesmos, né? Quando a gente fala a respeito de ama ao Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo, algumas pessoas tentam usar isso no sentido de que você deve se amar. Só que todos se amam. Todos nos amamos. Mesmo aqueles que se dizem sem valor, que têm baixa autoestima, exceto quando existe, de fato, algum problema fisiológico, mas até esses, eles se amam pra caramba. Por isso que eles começam a se colocar como vítima da situação, ou seja, todo o contexto é injusto, né, com ele. Então, se a Trindade Deus são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses se glorificam mutuamente e se glorificam entre si. Nós podemos entrar nesse movimento na medida em que nós glorificamos a cada um deles também. E o fato de nós glorificarmos a Deus, estando nessa dinâmica entre a Trindade, nós não vamos nos colocar no centro. Porque ora nós estaremos glorificando a Deus, ora nós estaremos glorificando o Filho, ora nós estaremos glorificando o Espírito Santo. E isso faz com que a gente tire o foco de nós mesmos e passemos a dar o foco àquilo que de fato tem valor, que é o Espírito Santo, que é o Filho e que é o Pai. Então, trazer a nossas vidas para o centro em Deus e glorificar a Deus por aquilo que Ele é
é a verdadeira razão pela qual nós fomos criados. Quando nós entendemos isso e a gente começa a praticar, a gente abre um espaço para uma vida que é uma vida plena. É uma vida na presença e na comunhão com Deus. Quando que a gente glorifica algo? É quando, de fato, a gente valoriza. Dificilmente você vai poder glorificar de forma sincera algo que você não conhece. Dificilmente você vai glorificar de forma sincera algo em que você não tem uma experiência muito intensa. Então, a glorificação que nasce no coração do homem, ele nasce por causa da experiência que a gente desenvolve com o próprio Deus. E essa experiência produz em nós um sentimento de devoção a Deus. Então, quando a gente olha para algumas realidades, por exemplo, o fanatismo, nós começamos a perceber que essas pessoas que estão muito voltadas a regras, elas estão num nível de relacionamento com Deus ainda muito raso, aonde ela entende, assim como o povo judeu naquela época entendia, que o importante era cumprir regras. E Deus, ele coloca a palavra dele para que a gente tenha um parâmetro em relação ao quão pecadores nós somos. Então, a discussão que nós tivemos na aula passada foi no sentido de que, diferente de outras religiões que te dão uma série de conselhos de como você deve proceder para ser aceito por Deus, o Evangelho é o contrário disso. Nós temos a boa nova. Tudo aquilo que era preciso fazer, Jesus fez no nosso lugar. E a partir daí, nós somos capacitados a participar dessa dinâmica, aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo se glorificam. E nós podemos participar na glorificação a Deus e na glorificação da Trindade. Voltando para o texto de Marcos, a gente logo em seguida lê da seguinte forma. E aí nós vamos falar a respeito do início do ministério de Jesus. Ou melhor, pode-se dizer até que é o início do ministério, né? Porque as tentações, elas estão colocadas dessa maneira. Então, o texto diz assim, em Marcos, capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Não é interessante a gente pensar que João desenvolveu seu ministério no deserto? Portanto, Jesus foi batizado no Jordão, num trecho do Rio Jordão, que passava pelo deserto, e depois a Bíblia fala que Jesus foi para o deserto. Como é que pode? Na verdade, o deserto tem várias regiões. A ideia aqui é que Jesus foi para um lugar mais deserto do que aquele que ele estava. Então, é um lugar, de fato, bastante desafiador para a sobrevivência, né? E, nesse aspecto, a gente pode ver também algumas semelhanças com a criação. Se nós lermos lá o trecho de Gênesis, nós vamos ver que Deus cria o mundo, Deus cria o homem, e o primeiro acontecimento que é narrado já é a tentação do homem, né? E o homem cai. Depois, se a gente pensar na história do povo de Israel, quando o povo é liberto e passa 40 anos no deserto. Então, se você fizer uma analogia de que a travessia do povo pelo mar, como se fosse um batismo, uma espécie de batismo, depois o povo ficou 40 anos no deserto. E agora a gente está falando aqui de Jesus que foi batizado, foi reconhecido publicamente pelo Pai, né, como seu filho legítimo, em que ele tem prazer. E Jesus, automaticamente, o Espírito impele, né, o envia para o deserto para ser tentado. Isso pode trazer para nós algumas interpretações, mas vários autores têm defendido a ideia de que, a partir do momento que você tem a conversão,
você tem um período que você passa aqui na Terra. Você não é automaticamente remetido para o céu. Por que isso não acontece? Por que quando a gente se converte, Deus já... Bom, já estamos salvos, certo? Não tem mais o que ser julgado. Manda direto para o céu, né? Por que a gente continua aqui na Terra? Então, existe muito aprendizado a ser adquirido nesse período em que a gente passa aqui na Terra, né? E esse período é um período importante para nós, para que a gente desenvolva essa sensibilidade em relação a Deus. Se nós pensarmos no caso de Jesus, primeiro, Jesus seria aprovado, o fato dele passar pela tentação, Jesus seria aprovado aonde o primeiro homem falhou, né? Quando Satanás tenta o homem falha e cai no pecado. O homem e a mulher, o homem, a humanidade, né? Então, o fato de Jesus ir para o deserto seria uma aprovação de Jesus no que diz respeito às tentações. E isso permitiria que Jesus fosse encontrado santo na cruz, sem pecado. E de certa forma, passando pelos mesmos sentimentos e sofrimento que passamos quando somos tentados. Um destaque que é importante a gente trazer, nos outros evangelhos, né, no Evangelho de Lucas, por exemplo, você tem uma descrição das tentações de Jesus, ou de pelo menos 3 delas, né? Mas Jesus não foi tentado só nessas 3. Foram 40 dias de luta, 40 dias de tentações, a ponto de que a Bíblia traz que Jesus conhece muito daquilo que é a tentação, daquilo que o homem passa, né? Muito não, conhece tudo, né? Ele é o Criador. Então, primeiro aspecto, Jesus seria aprovado onde o primeiro homem padeceu, né? E acabou caindo em tentação. Segundo aspecto importante, pelo fato de qual Jesus passa pelo deserto, é para que ele vencesse o diabo. E a gente tem que lembrar que Satanás, depois que houve a queda do homem, Satanás passou a ser o príncipe desse mundo, né? Então, seria também uma visão de vitória de Jesus Cristo em cima de Satanás. E um terceiro aspecto é que Jesus precisava aprender, se é que a gente pode dizer isso, porque Jesus sabe tudo, mas, de alguma maneira, para dar legitimidade ao fato de Jesus ser o nosso intercessor junto a Deus Pai. Se nós abrirmos em Hebreus, pediria para que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá, em Hebreus 2,17, isso fica muito claro. Hebreus 2,17. Olha como o texto ele é bem claro nesse sentido. 2,17. Olha só como que é interessante. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. É engraçado, assim, né? Como é maravilhoso a gente olhar para Cristo, um Deus que se propõe a se tornar homem, né? Abrir mão da sua divindade naquele período, simplesmente pelo fato de ser o nosso intercessor, né? Em 4, 14 a 16, Hebreus 4, 14 a 16, o trecho diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Percebe quem é Jesus? Percebe o nível em que Jesus nos ama, a ponto dele se sujeitar a passar pelas tentações e morrer íntegro em nosso lugar.
Então, quando a gente leva a nossa oração a Deus, quando nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, tudo isso está na conta. Jesus sabe o que passa, o que nós passamos no dia a dia. Ele não é um Deus que está ausente. Ele não é um Deus que não sabe o que a gente passa nas nossas lutas aqui na vida. Então, ele é um Deus que ele é, de fato, ele é o único Deus, mas é um Deus que se compadece com a gente. Outro aspecto também que eu queria destacar desse ponto é que muitas vezes nós precisamos ir para o deserto, né? Às vezes, quando a gente se converte, a gente acha que a nossa vida está todinha resolvida, né? Agora nós somos salvos, somos filhos de Deus, então vamos viver uma vida de sombra e água fresca. E eu acredito que a maioria de nós começa a perceber que não é bem assim. Eu conheço famílias que tiveram muita resistência dos próprios familiares. Muitos amigos acabam não cultivando mais a amizade, você sofre pressão no trabalho, você sofre pressão em diversas esferas da sua vida, e a gente percebe que começa a ter uma luta que não tem outro nome para dar, é luta mesmo, né? Então, que são os nossos desertos. Voltando um pouco para a história de Jó, tudo que ele passou, se você ainda não leu, vale muito a pena ler a história de Jó. É um texto bem árido, ele é um texto que ele tem vários debates, então, assim, ele é um texto bem complexo, mas que vale muito a pena você ler, porque, de uma certa maneira, como nós vimos no trecho, Deus já sabia da fé de Jó. Deus não deixaria Satanás tentar a Jó, ou tocar em Jó, se ele não soubesse a fé que Jó tinha. Mas Jó sabia. A grande questão de quando a gente passa pelos desertos, que Deus permite que a gente passe, é para que nós ganhemos a perspectiva da nossa fé. Para que nós possamos ter a nossa fé autenticada. E os desertos são importantes. São importantes para que a gente conheça mais de Deus. Muitas vezes, quando a gente fala a respeito de desenvolvimento da fé, ela acontece sob essas circunstâncias. Então, num certo ponto de vista, o deserto ele é desejável. Eu gosto muito de pensar que lá no céu, e a Bíblia é clara em relação a isso, não seremos todos iguais. Eu não sei qual que é a tua ideia a respeito de céu, mas a Bíblia é muito clara em colocar para nós que o desfrutar do céu, ele terá níveis que são diferentes. Eu fico imaginando, por exemplo, como vai ser o dia que o Fernando encontrar Jesus. Quando o Fernando encontrar Deus face a face. O nível de perguntas que o Fernando vai poder fazer para Deus. As perguntas que ele vai poder fazer para Jesus. E isso é desfrutar de Deus. É conhecer a Deus de uma forma tão íntima, tão profunda, que faz sentido ele encontrar Jesus e perguntar, né, e ter as dúvidas que ele tem, no nível que ele tem. Se a gente fosse fazer uma analogia, é muito parecido com quem aprecia vinho, né? Eu, pessoalmente, tenho um paladar acho que muito pouco refinado. Eu consigo saber se o vinho é forte, se é fraco, né? E muito pouco a respeito disso. Mas eu sei de pessoas que conseguem perceber nuances do vinho e isso traz para ela um certo prazer quando ela degusta um vinho bom. Né? E talvez se provasse um vinho dos mais sofisticados, aí, dos mais caros e tal, talvez eu não conseguisse perceber essas nuances, porque não fui treinado para isso. De alguma maneira, de algum modo, eu penso que o céu vai ser muito assim. Algumas pessoas com uma capacidade muito grande de enxergar a glória de Deus e perceber determinadas nuances
da glória de Deus e poder conviver com aquilo de uma forma muito intensa. Enquanto que outros vão passar desapercebidos. Então, esse período do deserto, que é o período onde a gente vai ainda estar aqui na Terra, antes da nossa glorificação, antes do grande dia do Senhor, é um período de aprendizado. É um período de um desfrutar de Deus que é único. Né? Se a gente pensar em termos de eternidade, nós passamos a existir num determinado ponto, o homem não é eterno. Ele nasce como criatura de Deus, até o momento em que ele entende a mensagem de Cristo, e aí ele toma uma decisão, se ele segue a Cristo ou se ele rejeita. E quando ele aceita Cristo, ali já começa a vida eterna. E tem um primeiro período, que é o período em que nós estamos aqui na Terra, que Deus nos ensina muito a seu próprio respeito. Esse é o período para nós aproveitarmos. E ele vai ser um período único, porque depois que nós tivermos o corpo ressurreto e passarmos pelo julgamento, aí a condição é a condição eterna. Então, isso deve servir para nós como um grande motivador. Valorizar os desertos que a gente passa, porque eles são importantes para o nosso desenvolvimento. Se foi importante se Jesus passou pelo deserto, né, quem somos nós para não passarmos? Isso também, nós estávamos conversando um pouquinho antes da aula começar, a respeito desse período de pandemia, né? E tem trazido sofrimento, né? Eu acho que não dá para dizer que é um período isento de sofrimento, né? Em algum nível, né? Tem pessoas que sofrem mais, outras menos, mas em algum nível isso traz para nós sofrimentos. E sabe, é um período de aprendizado. Muitas vezes Deus precisa colocar para nós situações difíceis para que a gente possa se voltar a Ele, possa se aprofundar, possa se apegar a Ele e se desenvolver. Né? Então, nós precisamos, de fato, valorizar os nossos desertos. E um outro aspecto interessante do deserto, dos sofrimentos que eventualmente nós passamos, uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um homem que estava passando por muita dificuldade, muita dificuldade. E, assim, era de fato uma situação difícil no casamento, ele estava com dificuldade no trabalho, dificuldade financeira, dificuldade com os filhos. Então, assim, ele estava passando por um bom deserto. Eu não sei se ele é convertido ou não, tá? Mas, enfim. E dentre as nossas conversas, ele falou assim, o que eu espero um dia é entender por que eu estou passando por tudo isso. E essa palavra que ele disse me incomodou bastante, porque muitas vezes a gente não vai entender. E Deus nem espera que a gente entenda, mas Ele espera que a gente obedeça. E sabe, quando você não entende e ainda assim obedece, é isso que é glorificar a Deus. Isso é colocar Deus no seu devido lugar. É quando aquela situação que parece para você sem solução, mas por fé, você obedece e tem a possibilidade depois de glorificar a Deus. Não porque as situações se resolvem, mas porque Ele te dá força em meio a situações que você nem pensava que era possível ter força. Experiências preciosas, doloridas, muitas vezes, mas preciosas. E que nós devemos ansiar por isso. Nós não devemos temer situações difíceis. Elas virão. A Bíblia, ela fala a respeito disso, e se você ler com seriedade o Novo Testamento, todos aqueles que se seguiram a Jesus, nenhum deles teve uma vida fácil. Muitos foram martirizados, a maioria foi martirizada. João Batista, nós vamos ver nesse livro de Marcos, ele foi decapitado. Então, você fala assim, puxa vida, servir a Jesus é abrir mão da vida? É isso mesmo. Não é uma notícia fácil, mas é isso mesmo. Então, muitas vezes, a gente não vai entender, mas a gente deve obedecer, e isso é glorificar a Deus. Então, quando Deus está ali
deserto, sendo tentado, ele está sendo obediente. Provavelmente por ele mesmo, né? Se bem que é por ele mesmo, mas ele não poderia passar sem o deserto, né? Ninguém anseia passar, puxa vida, eu quero ficar no deserto lá 40 dias. Não é natural isso. Mas ele sabia da importância que tinha. Um outro aspecto também que envolve a gente passar pelo deserto diz respeito à noção de quem Deus é. Então, quando eu glorifico a Deus, porque eu tenho a expectativa de ser bem-sucedido, né, de ter a aprovação de homens, de viver uma vida boa, eu não estou glorificando a Deus, eu estou glorificando a mim mesmo, porque o benefício será meu. Então, se eu fizer isso, né, então eu vou ter sucesso na carreira. Eu vou ter um casamento bem-sucedido. A quem eu estou glorificando? A mim mesmo. Agora, quando a despeito de todas essas coisas eu obedeço por fé, então aí eu tenho uma verdadeira adoração. Deixa eu olhar aqui na minha cola, que eu acho que a gente pode passar para o próximo ponto. Então, que conclusões que a gente pode tirar dessa parte da tentação de Jesus, né? Primeiro, nós estamos em luta. Essa luta entre o Satanás e nós, não Satanás e Deus, porque Deus já venceu, mas entre Satanás e nós, ela existe. Satanás quer tentar a gente, sim. Se nós abrirmos a Bíblia em 1 Coríntios 6,18, peço para que vocês abram a Bíblia de vocês, vamos ver o texto aqui que fala lá. 1 Coríntios 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Então, olha só que interessante. Aqui nós estamos vendo a nosso proceder em relação às tentações, né? E o que a Bíblia fala? Dá no pé. Por quê? Porque tentação, a gente não deve brincar com a tentação. Em 2 Timóteo, tem um outro aspecto também que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que fala o seguinte, 2 Timóteo 2, versículo 22. É dito assim: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, a gente percebe que, em relação à tentação, a Bíblia nos orienta a fugir, né? E eu achei que tinha separado o trecho aqui, não separei, mas na próxima aula eu trago para vocês, mas que fala que nós devemos resistir ao diabo e fugir da tentação. Então, se a Bíblia ordena que nós temos que resistir ao diabo, significa que o diabo é real. Ele não é um mito, né? Não é um ser inventado para explicar aquilo que a gente não consegue entender em termos de ciência. Que é o que muitas vezes as pessoas trazem, né? E que nós estamos nessa luta. Segundo ponto, estarmos preparados quando formos impelidos para o deserto, né? Quando a gente olha para a tentação de Jesus, que é descrita no Evangelho de Lucas, a gente percebe que Jesus combateu as tentações com base na palavra. Então, se nós formos impelidos para o deserto, se nós estivermos no deserto, a principal ferramenta que nós e para isso a gente precisa conhecer. Vamos dedicar tempo para estudar a palavra. O fato de vocês estarem aqui, acho que já é um bom sinal. E o tempo é definido por Deus. Então, por que Jesus ficou 40 dias? Por que às vezes as pessoas demoram mais ou menos tempo em determinadas situações difíceis? Pela vontade de Deus. É Ele quem determina o tempo. Eu passei a questão de alguns anos atrás por desemprego, né? E é uma situação muito desafiadora para qualquer um. Não vou nem dizer para um pai de família, porque eu acho que a família toda ela sente essa experiência, né? E
foram períodos difíceis, mas onde a gente pôde experimentar o amor de muitos irmãos e também pôde experimentar da mão de Deus. Mas é uma experiência que é um deserto, né? E o que eu posso afirmar para vocês, tendo passado por isso, é que Deus não erra nem o tempo de tratamento e nem a terapêutica adotada. Então, eu pude aprender muito nesse período. A Débora, minha esposa, foi fundamental nesse período todo. Meus filhos também, o Tiago, a Thaís e o Tomás, tiveram muito amor comigo e foram misericordiosos em vários aspectos. Então, a gente precisa estar preparado para quando o deserto vier. Então, hoje você pode estar vivendo duas situações. Ou você está numa situação com relativa tranquilidade, e aí é o momento para você se preparar para o deserto, porque ele virá. E se você está no deserto, ainda mais você precisa se apegar a esse Deus que nos supre e que nos consola nos momentos de sofrimento. Então, precisamos estar atentos a isso, tá certo? Ok? Pessoal, eu não sei se vocês já trabalharam com esse sistema online, eu não enxergo vocês. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, tiverem algum comentário para fazer, por favor, abre o microfone e faça sem o menor constrangimento, tá bom? Não sei se tem alguma questão até aqui. Não tendo, eu vou tocar em frente, tá bom? O próximo trecho que nós vamos ler em Marcos, ele diz o seguinte. Deixa eu voltar para Marcos, que eu estava em Timóteo. Então, olha só, nós lemos o versículo 12 e o 13, né? Então, nós estamos aqui em Marcos 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esse era o evangelho de Deus pregado por Jesus Cristo, né? Que falava a respeito do tempo, que o tempo está cumprido. Uma observação só em relação a tempo, né? Que não é aqui o tempo que ele está falando, mas é o tempo cronos, que diz respeito a datas, né? Existe um intervalo de alguns anos entre o versículo 12 e o versículo 13 e o versículo 14. Se você olhar o texto paralelo em outros evangelhos, você vai ver que existe ali o casamento, né, que foi o primeiro milagre de Jesus, que não é narrado em Marcos, mas é narrado em Lucas. E isso foi uma primeira vez que Jesus foi para Galiléia, depois ele voltou para Jerusalém, passou mais um tempo em Jerusalém, e aqui, então, é a segunda vez que Jesus está vindo para Galiléia, tá? Então, existe aqui um período entre o versículo 13 e o versículo 14. Qual que era o evangelho que Jesus estava trazendo? Tem aqui 3 aspectos que a gente pode destacar. Primeiro, o tempo está cumprido. O tempo que ele usa aqui, a palavra no original, ela é o kairos e não o cronos. Tá? O cronos, ele diz respeito à data, ao tempo passado, né? Então, conforme tudo que se relaciona com hoje, amanhã, depois de amanhã, é o cronos. Aqui o kairos, ele tem mais um sentido de tempo oportuno, né? Do tempo que deveria ser, do tempo que Deus permite, né? Então, ele está colocando aqui no seu evangelho que chegou o tempo de que aquelas promessas que tinham sido feitas por Deus, que a gente pode ler no Antigo Testamento, seria cumprida, né? Então, esse é o primeiro aspecto do evangelho que Jesus prega. O tempo está cumprido. Segundo aspecto, o reino de Deus está próximo. E é interessante porque, naquela época, os judeus ansiavam por um rei que fosse fazer a libertação do povo
isso do ponto de vista político. E o evangelho que Jesus traz, de que o reino de Deus está próximo, na verdade, é uma contradição em relação a isso que está sendo esperado pelo povo judeu. Nós, como seres humanos, a gente gosta de ter o controle da nossa vida, né? De novo, a gente tem essa sede por glória, mas ao mesmo tempo nós gostamos de ter controle. Basta ver o seguinte, o tipo de oração que a gente faz, né? Senhor, me revela qual é o melhor caminho para eu seguir, né? Senhor, me revela qual é a tua vontade. Na verdade, a gente não quer saber qual é a vontade, a gente quer saber o caminho que vai levar ao sucesso. Muitas vezes, né? Eu, pelo menos, sou muito assim. Então, quando Jesus fala que o reino de Deus está próximo, ele está dizendo o seguinte: o reino de Deus é o reino em que você vai se submeter e você não vai ter mais o controle da tua vida, né? Você vai se submeter a um rei que é o próprio Deus. E isso é contrário à nossa natureza, né? A gente quer, na verdade, ter controle das coisas. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, porque a gente acha que a gente é melhor do que o próprio Deus, inclusive. Então, o reino está próximo, o reino de Deus está próximo, não é necessariamente uma boa notícia para quem não se submete a Deus. E o terceiro aspecto, né, que Jesus traz é que ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Lembra que o Evangelho de João Batista era o Evangelho do arrependimento? Então, aqui a gente percebe que existem duas fases para você poder entrar no reino de Deus. O primeiro é arrepender-vos, né, é reconhecer que você é um pecador e que você carece da graça de Deus. E o segundo aspecto é crer que Jesus Cristo é único e suficiente Salvador das nossas vidas. Sem isso, nós não entraremos no reino de Deus, né? Então, de uma certa forma, a gente começa a relembrar que o Evangelho ele é diferente. O Evangelho de Jesus, o Evangelho cristão, ele é totalmente diferente de qualquer religião que existe na face da Terra. Todas as religiões apontam para um caminho que você deve seguir para que você conquiste o favor de Deus, enquanto que o Evangelho traz a boa nova, em que Jesus fez tudo o que deveria ser feito para que você tivesse acesso a Deus. Então, qual é a diferença? A diferença é que hoje você já tem esse acesso. Não sei se vocês assistiram o culto do Fernando hoje, falando a respeito de um povo que desprezou a obra que Deus tinha determinado para eles e que eles foram impedidos de receber as bênçãos, né? Então, quando a gente chega a Deus, a gente tem uma série de bênçãos que a gente pode usufruir, mas a gente precisa, de uma certa maneira, ter maturidade e crescer para poder usufruir dessas bênçãos. Entre elas, o conhecimento do próprio Deus. Entre elas, a comunhão com o próprio Deus. Eu, por muitos anos, tive uma vida cristã medíocre, que não se importava muito com oração, em que, ok, ia na igreja, mas não tinha um compromisso de estudar a Bíblia, de conhecer a Deus. Existiam várias prioridades, e nenhuma delas Cristo estava em primeiro lugar. E você vive uma vida cristã medíocre, né? De ir na igreja, assistir ler um livro de vez em quando lê. E eu sei que isso é muito danoso. A gente acaba passando por períodos na vida muito extensos sem desfrutar dessas bênçãos que estão à nossa disposição. Então, para acessar os reinos de Deus, nós precisamos de arrepender e de crer no Evangelho. Agora, isso daí só tira você do inferno. Não te dá uma vida santa. Nós vamos ver depois alguns trechos que falam para que a gente desenvolva a nossa salvação. Esse mesmo autor, o Timothy Keller, ele tem um livro, que é um livrinho bem fininho, que chama Ego Transformado. Ele diz o seguinte, literalmente, tá? Vou fazer uma citação dele aqui. No cristianismo, o veredito é que leva ao desempenho.
Não é o desempenho que leva ao veredicto. No cristianismo, no momento em que cremos, Deus afirma: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Olha que privilégio. Para que a gente seja salvo, Deus faz toda a obra. Eu queria pedir para que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 3:17, para que a gente possa olhar um aspecto importante desse raciocínio aqui. Mateus 3:17. O trecho diz assim: E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E Romanos 8:1. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que bênção, né? Sermos salvos por Jesus. Isso é uma bênção incomparável. Amém por isso. Voltando aqui para o texto de Marcos, então o evangelho que Jesus prega é isso: arrependei-vos e crer. Continuando no texto aqui de Marcos, o texto diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles o barco e seu pai Zebedeu, com os empregados, e seguiram após Jesus. Que chamado, né? Do próprio Jesus. Eu queria só fazer alguns destaques rápidos, que a gente já está quase na hora aqui. Na tradição judaica, o rabi, que é o mestre, né? O mestre que vai ensinar os pupilos, né? A respeito da palavra, existia uma tradição de que os pupilos escolhiam o rabi. E a gente vê aqui Jesus escolhendo seus pupilos. Então a gente já começa a perceber que Jesus era, de fato, muito diferente daquilo que era a tradição, né? E o mais interessante, a autoridade de Jesus sobre as circunstâncias, né? Porque Jesus chama e as pessoas, assim, o texto faz questão de deixar isso claro, né? Imediatamente, eles deixam tudo para trás e seguem a Jesus. E a pergunta, a reflexão que nós temos que fazer é: quantos de nós estamos dispostos a largar tudo imediatamente e seguir a Jesus? Quando Jesus faz essa convocação para seus discípulos, os discípulos estão deixando a família para trás. E naquela cultura, a família dizia muito a respeito de quem você era. E talvez para nós isso não seja tão relevante assim, mas para aquela cultura era. E aí nós vamos perceber que deixa eu só voltar aqui para a nossa. E aí nós vamos perceber que a postura que eles assumem é de total compromisso, de buscar de fato a Jesus como sua principal fonte de dedicação. Então, se nós fizéssemos uma analogia hoje, né, e Jesus falasse assim: olha, eu quero ser a prioridade na sua vida. Então, eu quero que você deixe para trás sua carreira, né, deixe para trás a forma como você entende que deve ser, deve tocar a sua vida e que você me siga. O compromisso que Deus quer da gente, que Jesus quer da gente, não é menos do que isso. Muitas vezes a gente acha que Jesus é meio radical nas suas posturas, e é mesmo, é mesmo. Olha só o que ele diz em Lucas 14:26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe,
e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Gente, isso não é pouca coisa. Deus, Jesus, ele quer ser a prioridade na vida de cada um de nós. E vai ter momentos em que isso vai se conflitar com a nossa vida. E aí, que decisão que nós tomamos? Agora, o evangelho, ele não é brincadeira. Ele não é algo em que você fala assim, puxa, que legal, estou livre do inferno. Acabou. Não é isso. Jesus quer muito mais do que isso. Jesus quer um compromisso seu, um compromisso meu, em relação àquilo que ele prega. É isso que ele deseja de nós. Olha o que ele fala em Mateus 16, de 24 a 26. Olha que texto que ele traz para nós aqui. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita um homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Não tem fatores condicionantes. Deus não coloca a situação assim, olha, se alguém tiver aí disponível, né, tiver um horário na sua agenda, se alguém quiser gastar um tempinho comigo, fica à vontade. Não é esse o compromisso que Deus quer. Não é isso que Jesus quer de cada um de nós. O que ele quer é tudo. Ele não quer uma parte, porque esse é o Deus. Muitas vezes a gente esquece de com quem a gente está lidando. E a gente perde grandes oportunidades, sabe? Não ache você que quem está perdendo é Jesus. Não é. Ele não precisa de nós. Mas muitas vezes a gente vive uma vida cristã tão medíocre, tão à parte daquilo que Deus poderia fazer, por não dedicar a Ele a glória, o tempo devido, não dedicar as nossas vidas 100% a Ele. Sabe, não porque isso vai fazer com que nós sejamos melhores, mas simplesmente porque Ele é Deus, simplesmente porque Ele é Jesus, e simplesmente porque Ele morreu por mim e por você naquela cruz. Ok, pessoal? Eu gostaria que a gente, de encerrar a aula com essa reflexão. O quanto nós temos dedicado na nossa vida a Cristo Jesus. O quanto que nós temos, de fato, colocado a prioridade na onde deve estar. O quanto, de fato, nós estamos dispostos a, muitas vezes, gastar tempo lendo a Bíblia, ainda que esteja cansado, né? O Dante é uma pessoa que eu tenho aprendido muito com ele, né? Ele já deu aula aí na igreja várias vezes, é um irmão muito querido. E algumas vezes ele fala assim, gente, vocês acham que todo dia chegar e acordar assim, nossa, que legal, vou ler a Bíblia? Muitas vezes não é. Porque não é uma questão de entendimento, de vontade, de que, não, às vezes é obediência. Muitas vezes estudar a Bíblia não é motivação. Ah, estou meio desmotivado. É obediência. O Evangelho é obediência. A salvação é obediência. E isso vale muito a pena. O tempo gasto com Deus, a dedicação ao Evangelho, é investimento certo. A gente tem falado hoje muito de como investir, né? Tem muitas empresas voltadas a isso. Esse é um investimento que não tem perda. Pode investir, eu garanto. Quem sou eu para garantir alguma coisa, né? Mas eu garanto que vale muito, muito, muito a pena. Bom, pessoal, eu queria orar com vocês para a gente encerrar nossa aula e deixar esse texto como reflexão, né? Esse texto, esse
esse conceito, né? O quanto, de fato, eu tenho dedicado a Jesus, a minha vida a Jesus, ok? Senhor amado, muito obrigado por esse tempo de estudo, obrigado também por esses irmãos que se dispõem a ouvir a Tua palavra. Te peço, ó Pai, que a Tua palavra seja entregue de modo fiel, Pai. Que possamos, ó Pai, enxergar o Senhor e que Teu Espírito Santo esteja conosco, para que Ele realize toda a boa obra que tem para realizar na vida de cada um de nós. Abençoa-nos, ó Pai, nessa semana que se inicia. Queria também pedir, ó Pai, que o Senhor abençoasse os pais da nossa igreja, dando a eles sabedoria na condução dos seus lares, na condução dos seus filhos. Que o Senhor possa, Senhor, de uma forma muito especial, se apresentar a todos eles. Muito obrigado pela oportunidade, Pai, de estudar a Tua palavra e de entender um pouquinho mais de quem é o Senhor. Tudo isso a gente ora em nome de Jesus. Amém.